Alguma coisa sobre Marx. Karl Popper, na obra A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, defendia que o único partido político que uma democracia não pode tolerar é aquele que defende a sua própria dissolução, pois isso seria uma contradição em termos. Esse seria o caso do Partido Comunista. E Popper acusou Marx, Platão e Hegel de terem irresponsavelmente defendido pontos de vista que punham em risco a sociedade democrática. Marx, principalmente, foi inspirador de regimes totalitários, desumanos e brutais do marxismo soviético à Coreia do Norte. Além disso, nota Popper, todas as previsões de Marx deram errado, o que demonstra que a sua teoria econômica e política nada tinha de científica. Há algum sentido no mundo de hoje em se estudar um pensador como Marx? A resposta pode ser que, mesmo tendo errado em suas previsões mais concretas, muito da injustiça social que Marx criticou no capitalismo de sua época continua presente sob formas diversas no capitalismo contemporâneo, sendo muitas ideias suas ainda úteis como instrumento de reflexão do mundo contemporâneo. Marx foi um escritor prodigioso e há muitos insights seus que acabaram por ser absorvidos por nossa cultura e somos, hoje, em alguma medida, sem mesmo percebê-lo, um pouco marxistas. Além disso, o capitalismo contemporâneo apresenta preocupantes elementos de irracionalidade merecedores de crítica. Finalmente, Marx foi também um dos pensadores mais vilipendiados e distorcidos de que se tem notícia. É um exagero culpar Marx de suas especulações como tendo sido ideologicamente usadas por outros na construção de ditaduras brutais que nada mais tinham a ver com seu humanismo. Até sua pessoa foi atacada, como demonstra a frase ingênua de uma dona de casa paulista que afirmou ter sido ele um vagabundo que nunca trabalhou na vida, que viveu do dinheiro de sua esposa e ainda fez um filho com a empregada. É certamente um erro limitador tanto ser um marxista ortodoxo que toma seus textos como revelações religiosas, se é que isso ainda existe, o marxista ortodoxo, quanto rejeitá-lo por completo sem querer conhecê-lo, Marx, o comedor de criancinhas. Tudo o que se pode dizer é que, como Nietzsche, uma espécie de antípoda seu, Marx era capaz de diagnosticar com insight os problemas sociais e políticos de sua época, mas foi bem menos feliz nas soluções propostas, precisando ser lido com um olho simpático, mas reservadamente crítico. Biografia. Marx viveu de 1818 a 1883, filho de um advogado judeu que foi forçado a adotar o luteranismo para poder exercer a sua profissão, sendo bastante provável que Marx nunca tenha sido religioso. Ele viveu no período da Revolução Industrial, que obrigava os operários a trabalharem e viver em condições subhumanas. Sua obra responde a essas circunstâncias. Embora nascido na Alemanha, ele viveu algum tempo na França, tendo sido expulso de vários países e acabando por fixar-se em Londres, na liberal Inglaterra, o único país capaz de tolerá-lo. Era amigo de Engels, filho de um industrial, que foi seu colaborador e que o financiou em seu trabalho. Alguma coisa sobre a Revolução Industrial. Ela se deu no período entre 1760 e 1830, prosseguindo em uma segunda fase, a Segunda Revolução Industrial, até 1870. Ela incluiu a transformação de métodos de produção artesanais para a produção por máquinas, novos produtos químicos, novos processos de produção de ferro, uso crescente de energia a vapor, do carvão e, finalmente, de navios a vapor e ferrovias. Ela começou na Inglaterra, espalhando-se depois para países como Estados Unidos e partes da Europa. Ela mudou por completo a qualidade da vida humana, só podendo ser comparada à domesticação de animais há milhares de anos atrás. Ela promoveu o esvaziamento das zonas rurais da Inglaterra e uma concentração na cidade. Os agricultores tiveram suas terras compradas ou simplesmente tomadas pelos donos delas. No início, a jornada de trabalho chegou a 16 a 18 horas por dia, incluindo mulheres e crianças que viviam em condições insalubres. Um trabalhador qualificado começava a trabalhar às 6, 7 horas da manhã e terminava às 11 da noite. Fala-se, por exemplo, de crianças de 7 anos de idade trabalhando 15 horas por dia.
Isso é um desenho da época. No entanto, no final do século XIX, após a morte de Marx, começou a tornar-se claro que as condições de vida dos trabalhadores estavam melhorando, o que aconteceu devido à formação de sindicatos e à intervenção do Estado. O capitalismo revelou-se capaz de se reformar de uma maneira surpreendente, colocando já nessa época em questão os ideais de Marx, mesmo para os estudiosos de Marx da época. Um livro famoso na época de Marx foi A Essência do Cristianismo, de Feuerbach. Para Feuerbach, a religião é uma forma de alienação. Deus é a essência da espécie humana exteriorizada e projetada em uma realidade estranha. Sabedoria, amor e benevolência são atributos humanos que são atribuídos de forma purificada a Deus. Mas é o problema. Quanto mais enriquecemos o conceito de Deus, mais empobrecemos o conceito de nós mesmos. A teologia é uma antropologia disfarçada para Feuerbach. E a crença em Deus é uma forma de alienação. Mais tarde, Freud e Durkheim fizeram considerações que nos lembram essa. Freud achava que a religião era uma neurose obsessiva, uma neurose de repetição. Só que não uma neurose obsessiva individual, daquela pessoa que lava as mãos 50 vezes por dia, mas uma neurose obsessiva, coletiva, organizada. E Deus seria uma projeção ao infinito do Pai. O Pai é aquela pessoa que nos protege quando somos crianças, e nós cremos que tem poderes de fazer tudo. Mas quando adultos, nós percebemos que não é assim. Nós sabemos que iremos morrer, que podemos sofrer acidentes, doenças, etc. E na falta de um Pai que seja suficientemente poderoso para nos proteger, nós projetamos esse Pai no infinito como a figura do Deus protetor. Durkheim tinha a ideia de que em uma sociedade, em uma comunidade, Deus tem a função de, como nosso Pai, de nos irmanar uns aos outros. E, portanto, a ideia de Deus seria capaz de unificar as pessoas pertencentes a uma tribo ou a uma comunidade humana. Para Marx, Feuerbach não só viu que a divisão de classes e a opressão são o que produz a consolação alienadora da religião. A religião primitiva, que na época de Marx tinha grande penetração na classe trabalhadora, foi chamada por Marx de ópio do povo. Marx também achava que a filosofia idealista de Hegel colocava o espírito no lugar do homem, e por isso também era alienadora. Mas aquilo que mais aliena é para Marx o dinheiro. O dinheiro priva o mundo humano e da natureza de seu valor e propósito. A sociedade capitalista faz com que as pessoas fiquem obcecadas pelo dinheiro e pelos negócios, perdendo o contato consigo mesmas. O dinheiro, diz Marx, é a essência alienada da vida e do trabalho do homem, e essa essência alienada o domina quando este a cultua. Ele faz com que a existência material dite a nossa consciência, e não vice-versa. Por isso, segundo Marx, seria preciso criar uma sociedade capaz de abolir as relações comerciais. Um exemplo aqui é a tribo Zoé. É uma comunidade de umas 250 pessoas que vive no Pará, dentro da floresta, praticamente sem comunicação conosco. São o protótipo do bom sauvage, de Rousseau. Doces e gentis, não batem nos filhos e não brigam entre si. Não têm um Deus, mas consideram muitas coisas sagradas. Não há hierarquia de poder. Tudo lá é dividido igualmente. Gostam de nadar nos rios e têm animais de estimação. Um homem Zoé pode ter 4 esposas, mas em compensação, uma mulher Zoé pode ter 3 esposos. Uma sabedoria equilibrada que pode ser devida à relação privilegiada que eles têm com a essência da natureza humana. Os Zoés são felizes, são marxistas pré-históricos vivendo em harmonia com a sabedoria da espécie. Nós, há muito alienados de nossa natureza, nada temos a lhes ensinar. Consciência de classe.
Como notou Peter Singer em sua breve e excelente introdução, Marx pretendeu ter desmascarado a alienação não só em sua forma sagrada, a religião, mas também em suas formas não sagradas, como no direito e na política, pois para ele as leis e a política foram feitas para defender a classe dominante e dominar e oprimir os proletários. Expulso da Alemanha, Marx foi viver na França, hospedado entre líderes da classe operária, cuja nobreza resplandecia em seus corpos cansados de labuta, diz Marx. Esse namoro com a classe operária fez Marx descobrir aquilo que, em sua opinião, seria capaz de redimir a humanidade da alienação: o proletariado. Na época haviam frequentes revoltas da parte dos trabalhadores contra as condições impostas pela industrialização. Marx concluiu que o proletariado seria capaz de se revoltar e revolucionar a sociedade, os trabalhadores, pois não basta discursar contra e produzir argumentos. É preciso, dizia ele, uma força material, pois a arma da crítica não pode substituir a crítica das armas. A sociedade precisa ser forçada a se libertar, e quem o fará serão os que estão sujeitos ao sofrimento universal, os proletários, pois só eles possuem as condições de universalidade necessárias. Só aqueles que perderam completamente a sua humanidade poderão emancipar completamente a humanidade, escreveu ele. Como notou Singer, a classe proprietária pode obter para si a liberdade, mas a classe proletária só pode obter liberdade se for liberdade para todos. Só ela possui as condições de universalidade necessárias, pensava Marx. E as fontes desse pensamento marxista são duas. É uma comunhão da dialética hegeliana invertida de Marx com o cristianismo. O maior dos triunfos, dizia Marx, só pode vir das profundezas do desespero. Ele era um grande fazedor de frases. Só pela crucificação de Jesus foi possível a redenção da humanidade. Quem vai ser crucificado aqui será a classe proletária com debacle do capitalismo, mas aí ela irá se revoltar e estabelecer o reino dos céus na terra.